Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos falar sobre nova medicina germânica. Vamos entender melhor o que é, quais são as características e como pode beneficiar os pacientes. Para nossa conversa de hoje, eu recebo o Dr. Ângelo Cardoso, que é cirurgião dentista, ortodentista e também pesquisador das 5 leis biológicas. Seja muito bem-vindo ao Alesp Conecta, Dr. Ângelo, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Amanda. Eu que agradeço pela oportunidade e estou muito feliz por poder estar manifestando esse conhecimento e estou aberto. Doutor Ângelo, para quem está nos acompanhando, nunca ouviu falar sobre nova medicina germânica. Gostaria que você explicasse um pouquinho o que é, de forma sucinta, de forma simples de entender, e também nos contasse quais são as principais características desse tipo de medicina. A nova medicina germânica, também conhecida como as 5 leis biológicas, né, do Dr. Hammer. Dr. Hammer, para quem não conhece, foi um médico, né? Ele morreu há 2 anos. Ele descobriu na Alemanha fazendo pesquisas a partir de um evento que aconteceu com ele, de um tumor de testículo, após a perda do filho. Então ele começou a verificar os prontuários de pacientes e observou que existia histórias que tinham relações com as manifestações de saúde desses pacientes. Então ele começou a perceber, fazer exames, a verificar todos esses processos e em algum determinado momento ele começou a fazer o que? Validações, onde também ele encontrou várias dificuldades em relação a isso. De lá para cá, essa ciência ela começou a ser disseminada de forma muito sucinta até que ela chegou para a gente. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar essa ciência, né, as 5 leis biológicas, há mais ou menos 8 anos para cá, eu tive um problema de saúde que me chamou a atenção, inclusive. Como eu já fazia várias verificações em relação à odontologia, né, por eu ser da área de saúde, eu fui questionar o problema de saúde que eu tive na época. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer as 5 leis biológicas através de um professor da Bélgica, que vinha ministrar curso no Brasil, e foi colocando, me disponibilizando para o conhecimento, de forma que cada vez mais eu percebia que essas verificações elas tinham toda uma relação com os sintomas. Na sua apresentação, eu citei que você é um pesquisador das 5 leis biológicas e você acabou de falar um pouco dessa relação entre a nova medicina germânica e as 5 leis biológicas. Então, eu queria que você fizesse um resumo, assim, para a gente entender um pouco o que são essas 5 leis biológicas que são tão importantes para a nova medicina germânica. O Dr. Hammer, conforme ele foi observando esses casos, ele começou a validar de forma que não tinha para ele como duvidar do que ele estava observando. Então ele começou a catalogar como leis. Assim como leis universais, leis da física, ele começou a verificar que dentro da base da fisiologia, que é uma matéria básica que a gente estuda na área da saúde, e através da embriologia. E assim ele foi observando que as células, elas tinham comportamentos conforme a necessidade do meio ambiente. Então ele observou tanto nos humanos quanto nos animais, e vários pesquisadores de lá para cá, curiosos com essa ciência, né, essa metodologia de observação, que nada mais é do que uma fisiologia aprofundando conceitos de toda a área da saúde e colocando de forma para que a população, também as pessoas, começassem a entender e a compreender. Então, por vários lugares do mundo foram abordados seminários, né, foram colocados cursos,
principalmente para a área da saúde, de forma que esses cursos eles começaram a complementar a área da saúde, tanto na medicina, quanto na fisioterapia, psicologia. Hoje, na odontologia, a gente vem observando também esses processos, né, das manifestações bucais em relação às 5 leis biológicas. Você citou, né, que você teve uma doença, então, uma experiência pessoal que acabou despertando esse interesse por esse assunto. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como a medicina germânica ela trabalha na hora do diagnóstico, porque pela sua explicação já dá para perceber que não é uma área que leva apenas em conta os sintomas físicos. Então, eu queria que você falasse um pouco como que é feito esse diagnóstico, como que os pacientes são avaliados para entender, de fato, o porquê daquela doença, o que aquela pessoa tem. Os terapeutas que investigam a nova medicina germânica, então são várias áreas, né? Desde médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, e procuram trabalhar de forma coletiva, de forma multifatorial. Esse ensinamento, ele tem uma tendência a olhar principalmente para os sintomas dos pacientes. A sintomatologia, ela é o principal verificador do processo. As 5 leis biológicas, elas foram catalogadas com mapas, através de mapas do cérebro, né, que o Dr. Hammer pesquisou na época, conforme tomografias cerebrais. Ele verificou que tinha uma relação entre o órgão, o cérebro e o evento que o paciente passava, né, que a pessoa tinha. Então, conforme o sintoma, ele, em muitos casos, verificava tomografias, né, principalmente as cerebrais, e de acordo com o tempo, a relação que o paciente tinha com o evento, descobria-se que ali tinha havido uma intensidade de um trauma, de um evento psicológico, ou chamado psicobiológico, e juntamente com os exames, né, que são passados, desde exames laboratoriais, exames de imagens, né, no caso, exames histoquímicos, a junção de todo esse protocolo, ela ajuda a contribuir com a junção da observação dos sintomas que o paciente apresenta para chegar num ponto que a gente chamaria de ponto de gatilho, ou DHS, que nada mais é do que o evento ou o trauma que ocasionou, em um determinado momento, uma fase ativa que faz uma hiperfunção em determinados órgãos ou uma hiperplasia. Em outros órgãos, ela faz uma diminuição da função e uma necrose celular. Na reparação é onde ocorre principalmente a chamada doença, porque é onde o sintoma manifesta o sinal de que ali há uma doença instalada no paciente. Então, doutor Ângelo, se a gente pudesse resumir, né? Vamos imaginar que a pessoa não conhece nada sobre nova medicina germânica e ela vai aprender com a gente. Então, se a gente pudesse resumir de forma sucinta, a gente poderia então dizer que é uma área que estuda as doenças e o organismo humano, levando em conta não só a parte física, mas também outras partes que estão envolvidas, mas que em alguns momentos podem ser deixadas de lado? As 5 leis biológicas, no Brasil, ela ainda vem entrando como um processo de ensinamento, né? É uma forma informativa. Então, vem sendo criado grupos de estudos, esses grupos vão consolidando profissionais que vão fazendo verificações juntamente com a abordagem da área de saúde normal, né, da área de saúde ocidental, que é aquela que é validada no país, né, na maioria dos países. Em alguns países do mundo, o estudo das 5 leis biológicas, eles já fazem parte de um processo ali de pesquisa dentro de universidades, inclusive do sistema de saúde. Então, conforme esse processo vai acontecendo, ele vai criando os chamados arquivos, né, e esses arquivos cerebrais, que nada mais é do que uma compreensão do porquê dessas doenças,
o paciente que passa por esse processo de entendimento, de compreensão, geralmente ele também faz parte do processo de busca da situação para encontrar um mecanismo de autocura. As 5 leis biológicas, elas mostram que o corpo tem a capacidade de se autocurar. E nesse processo, muitas vezes, junto com a área da saúde ocidental, né, a área da saúde que é validada no país, forma que é um conjunto de tratamentos, né, que nada mais é do que um tratamento que vai auxiliar, né, é um conjunto de informações que vai auxiliar os pacientes, as pessoas no processo dessa cura. Doutor Ângelo, agora falando um pouco a respeito do surgimento das doenças no nosso organismo. Você citou essa questão dos choques, né? Então, eu gostaria que você explicasse um pouco o que são esses choques que podem nos afetar e acabar levando ao desenvolvimento de uma determinada doença. O choque, chamado de choque biológico ou trauma biológico, ele pode acontecer de algumas formas. Então, podemos pensar no seguinte: uma criança, ela é um ser totalmente vulnerável e necessita da proteção dos pais, né, no ambiente, no território onde ela está. Assim como animais, por exemplo, para quem tem seus cachorrinhos, seus gatinhos, uma criança, por exemplo, ela é um ser que ela não tem as informações, né, ela ainda está em formação cerebral e física, portanto, ela requer cuidados específicos para que nada ocorra. Então, vamos pensar numa situação onde uma criança acorda à noite e cai do berço, né? Um bebezinho que já tem um certo movimento e cai do berço. E ali ele sofre um trauma, tanto físico como um trauma sensorial, um trauma de sentir que como se um predador tivesse atacado. Então, quando a gente compara com a biologia da natureza animal, é como se um predador tivesse pego o filhote de uma espécie. Essa criança, ela vai codificar, vai gravar ali naquele momento, uma situação de impotência, uma situação de abandono, né? Inclusive ali uma situação onde ela sentiu que o protetor ou os protetores, eles não chegaram imediatamente para o acolhimento. Então ela pode ter instalado ali um trauma, um choque biológico, que ao longo do tempo, como foi registrado naquele momento, uma queda, um toque, uma pressão, talvez até um machucado, um trauma, né, em alguma área, por exemplo, se bateu a cabeça. Aí imagine que os pais acordam, chegam no quarto, se desesperam com a cena, a mãe grita, o pai grita, os dois ficam ali numa situação de também não sabe o que fazer, pega a criança, corre e vai ver se aconteceu alguma coisa, vai buscar um socorro. Então ali eles vão fazer o quê? A situação da urgência, que é fato, que tem que ser feito, mas a situação e todo o contexto vai sendo registrado conforme tudo que está acontecendo pelos órgãos sensoriais, que é o ouvir da criança, é o sentir do tato, é o que ela vai estar olhando, o cheiro, que é muito interessante a parte do cheiro, que ela pressentiu, gravou tudo que está ali naquela cena, naquele momento. Então, a gente diria que aquela criança ela sofreu um trauma biológico, né? Um trauma onde ela sentiu vulnerabilidade. Com o tempo, imagina que um adulto, né, que foi essa criança, um dia, sentiu dificuldade de dormir, começou a sentir insônia, sentiu dores no corpo, dores de cabeça e não sabia de onde vinha. E aí, numa pesquisa, né, das 5 leis biológicas, foi detectado que, num determinado momento da infância, ela teve esses registros, que na vida adulta, ao passar por percepções, que pode ter sido o cheiro, a temperatura, a intensidade da luz que foi no escuro, aquilo arremeteu
àquela situação da época, onde esse adulto começa a manifestar, de repente, um pânico, medo do escuro, dores no corpo, dores de periósteo, às vezes algum eczema de pele, uma alergia, alguma alergia respiratória, devido a algo que a gente chama de releitura do momento do trauma. Então, as 5 leis biológicas, elas buscam muito fazer essa releitura, buscar lá no início, da onde foi feito o chamado programante, que esse adulto, né, essa pessoa, em algum momento da vida, pode ser ainda na fase da infância, comece a manifestar sintomas, né, como a gente relatou, que tem relação com aquele momento. Sabendo que isso também pode acontecer na vida adulta, onde você é pego de surpresa numa situação onde não conseguiu resolver, não conseguiu ter potencialidades de fazer, por exemplo, uma pessoa que é assaltada, uma pessoa que perde o emprego inesperadamente, enfim, a própria situação que nós estamos vivenciando hoje favorece muito que aconteça esses contextos. Então, doutor Ângelo, o que acontece na realidade é que o conflito é como se ele gerasse uma marca naquela pessoa, né? Porque gera algum tipo de sentimento, pode ser uma angústia, é uma dor. Então, na realidade, a gente pode dizer que são os mais diversos tipos de acontecimentos. A gente poderia dizer, por exemplo, que pessoas que passam por um câncer ou por uma perda também, isso pode ser considerado um conflito. Sim, inclusive nos relatos, né, nos primórdios das pesquisas em relação às 5 leis biológicas, é citado vários tipos de doenças, das mais intensas possíveis, né, assim como tumores também. Esses traumas, eles, em algum momento, eles vão gerar essa fase, que a gente chama de fase simpaticotônica, que é a fase da luta, e é uma luta que ela é vivida inesperada, de contrapé, onde o indivíduo, o ser, ele se vê isolado, ele não consegue, naquele momento, manifestar o sentimento, né? A biologia vai tomando conta disso, porque é um mecanismo biológico de sobrevivência, é onde o corpo se reestrutura para poder dar continuidade. Então, o órgão, ele pode ser afetado naquele momento, devido a essa chamada, como você disse, a marca, né? Essa marca, ela acontece também a nível cerebral, onde a localização cerebral, né, a parte cerebral específica, que aí nos estudos a gente entra em detalhes, ela vai gerenciar aquele órgão ou parte do órgão relacionado com aquele conflito biológico específico que tem a relação com aquele evento específico. Então, assim, traçando aí um caminho, né, da nova medicina germânica, então vai levar em conta a questão dos sintomas, né, daquilo que a pessoa relata e apresenta, e também vai olhar para essas marcas, esses traumas que as pessoas podem ter. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que funciona quando um profissional de saúde ele está aplicando os conceitos da nova medicina germânica. Como que é esse processo de fazer a relação entre um determinado sintoma, uma determinada dor com esse possível trauma, com essa possível marca que a pessoa pode ter. O profissional da saúde que tem a oportunidade de obter os conhecimentos das 5 leis biológicas, ele vai ter um complemento, ele vai ter uma ferramenta de grande potencialidade para ser um coadjuvante no tratamento de um paciente, né, de uma pessoa. Inclusive, até na medicina veterinária, ele pode ser usado. Esse profissional, ele vai colher os relatos do paciente, juntamente com o sintoma, e verificar se aquela história, né, se o possível, como trabalha com mapas, né, como temos todas pistas dentro do conhecimento, para já ir direcionando mais pontualmente no problema, para tentar encontrar o ponto de gatilho, ou o chamado DHS, onde iniciou esse processo. Lembrando que
o momento do trauma, ele é um momento de luta. A doença, muitas vezes, ela aparece, né, no caso, sintomas, um tempo depois. Então, nós vamos investigar, procurar um pouco antes o que aconteceu, relacionando esses mapas, esses conceitos. Especificamente, a gente já vai dar alguns trajetos, né, uns pontos, umas pistas para esse paciente, onde ele pode tentar fazer uma busca, né, da memória do evento que tem essa relação com esse sintoma. Ele lembrando aquele momento, então tem maneiras de trabalhar isso. Tem outras ferramentas também, das terapias integrativas e de toda a terapia da medicina, né, de todas as terapias que a gente tem na área da saúde. Lembrando que cada profissional de saúde, em sua titulação específica, né, seja médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, biomédico, enfim, cada área, inclusive a nutrição pode também relacionar com isso, a enfermagem, enfim, todas as áreas da saúde que estudam a fisiologia, a embriologia, quando começam a ter o contato com as 5 leis biológicas, começam a ter essa compreensão. E aí começa a fazer também a comparação do que foi abordado de tratamento e diagnóstico, da maneira como nós aprendemos nas universidades, e esse complemento que são as 5 leis biológicas, que é essa base dessa fisiologia e embriologia, dessa descoberta lá na Alemanha. Essa junção, né, de analisar os sintomas e também aquilo que foi vivido pela pessoa. Então, esse olhar mais detalhado ao que a pessoa sente, ao que ela viveu ao longo da vida, isso pode, de alguma forma, contribuir para um atendimento médico mais humanizado? Como é que o senhor avalia essa questão? Os atendimentos humanizados, eles foram muito utilizados no passado, né? Existiam aqueles médicos que a gente chama de médicos da família, depois surgiram de uns tempos para cá, inclusive os PSFs, né? Que foi um trabalho realizado a nível de Brasil, que eu acredito que sigam um modelo aí de outros países. E esse modelo de trabalhar assim, uma forma mais humanizada, é consolidar uma compreensão do meio ambiente daquele paciente. Então, quando vai fazer a abordagem, utilizando das ferramentas e recursos das 5 leis biológicas, nós buscamos uma investigação em relação ao meio ambiente da percepção biológica daquela pessoa que que tem aquele sintoma. Quando o paciente procura o profissional que tem conhecimento das 5 leis biológicas, ele acaba tendo, assim, de certa forma, se abrindo um pouco mais, detalhando coisas do cotidiano, da sua vida, seja relações, seja enfrentamentos, seja várias situações que essa forma humanizada, ela vai fazendo cada vez mais percepções que estavam ali incrustadas, né, que não vieram à tona, começar a emerger de forma que a gente tem um pouco mais de potencialidade e ir mais a fundo, especificamente, na situação que gerou a sintomatologia. E, doutor Ângelo, não é difícil a gente ouvir histórias ou até conhecer pessoas que enfrentam algum tipo de desconforto ou de dor, procuram atendimento médico, fazem exames, mas acabam não descobrindo a relação, o motivo físico para aquele desconforto ou para aquela dor. Seria, então, uma forma de ajudar esses pacientes a entender melhor o que eles sentem, o próprio corpo, e até ajudar a solucionar esse incômodo? Com certeza. O estudo das 5 leis biológicas, assim como os profissionais que vão adquirindo esse conhecimento, as pessoas ao longo do tempo também vão chegar a ter esse conhecimento, porque é um estudo que ele está cada vez mais disseminando em vários países, inclusive no Brasil. Então, as portas para isso já se abriram, e ainda mais com a era digital, o conhecimento está muito mais
facilitado. E essas pessoas que passam pelo profissional das 5 leis biológicas, elas vão tendo tanta compreensão e, na verdade, a gente faz um ensinamento. É como ensinar o paciente sobre as 5 leis biológicas para que ela consiga também fazer uma autogestão de conflitos biológicos, né, daquela manifestação sintomática que ela apresenta. Junto com isso, também é colocado os tratamentos das urgências e as emergências, seja médica, odontológica, fisioterapia, enfim. O tratamento, ele consiste também em fazer uma prevenção, né, de algumas situações que a pessoa possa vir adquirir quando esse profissional que trabalha dessa forma humanizada consegue prever, dentro daquele contexto ambiental e situações que esses pacientes vivenciam no dia a dia, de forma que consiga ajudar ele provocar situações de resoluções. Essas resoluções, lógico que se elas têm antes um histórico de traumas, nessas soluções, com certeza esses pacientes podem também apresentar manifestações sintomáticas. E dessa forma, sim, essa área da saúde conduzir esse paciente de forma que ele consiga passar por essa sintomatologia com compreensão do porquê que aquilo acontece, diminuindo o limiar do estresse e do medo da chamada doença, do trauma, pode ser uma cárie no dente, pode ser uma situação onde o paciente pode passar até por um infarto, um tumor, a própria situação que a gente vem passando da pandemia, como podemos, por exemplo, trabalhar um lado psicossocial, um lado mais natural possível, para que esse indivíduo ele consiga diminuir esse limiar de estresse. Porque, tirando a intensidade do medo da doença, é muito mais fácil ou diminui muito o risco desse paciente gerar um estresse dentro do momento do sintoma. Doutor Ângelo, e para finalizar o nosso programa que está chegando ao final, gostaria que você falasse assim rapidamente quais são os benefícios que a medicina germânica pode trazer para os pacientes. O benefício que a medicina vai trazer, né, a chamada nova medicina germânica, ela também tem o nome de Germânica Heilkunde, né, para algumas escolas que ministram, e 5 leis biológicas seria um nome mais tradicional. Os benefícios são desde fazer, como eu já disse, uma prevenção, né, de sintomas, como um tratamento ali junto com um tratamento médico ou tratamento de qualquer outra área de saúde. A autogestão do corpo, né, que a gente chamaria aí de autoconsciência, né, do processo, ela tem que ser de forma que a pessoa tenha realmente um conhecimento. Mas nem todo mundo é da área de saúde, nem todo mundo tem esse conhecimento da área de saúde. Então, para isso, um profissional que se torna referencial para esse paciente, ele consegue transmitir para essas pessoas essa diminuição do medo que gera um aumento do cortisol. Lembrando que o cortisol no corpo, produzido ali nas suprarrenais, ele tem uma finalidade de fazer um processo de reparação tecidual. Então, por exemplo, no dia a dia nós lutamos, nós passamos por situações, né, nós trabalhamos, vivemos todo o estresse do dia a dia, em algum momento pode ter um acontecimento inesperado, né, durante esse dia. À noite nós temos o que? A chamada vagotonia, que é a reparação dos tecidos, reparação cerebral, reparação do corpo. Então, os animais vivenciam isso. Se a gente olhar para os leões, então eles saem para caçar, muitas vezes ficam frustrados, com fome, lutam, se machucam, e depois que eles conseguem fazer a luta e conseguir a caça e se alimentam, à noite eles dormem. Assim também eles vão fazer a reprodução. As presas, né? Se a gente colocar no sistema presa e predador, nós vivemos numa chamada floresta, onde as situações que a gente vive em si são os predadores, onde pessoas ou traumas são nossos predadores. Então é interessante que
as pessoas começam a ter essa autogestão e sair dessa zona, desse sentir biológico de se tornarem presas das situações, dos estresses ou de pessoas, qualquer que seja, e diminuindo a manifestação. Porque quando a gente tem sintoma, a gente já começa a sentir o quê? Uma vulnerabilidade, um medo, receio, e a produção desse cortisol, ela vai fazer com que aconteça uma atividade chamada atividade simpaticotônica nos rins, né? Isso aí é muito observado em pacientes, por exemplo, que estão internados em UTIs, que essa sensação de vulnerabilidade e medo aumenta, por exemplo, a retenção hídrica corporal, que nada mais é do que um mecanismo de sobrevivência, reter líquido, de a forma que sentiu o quê? Hostilidade em uma situação ou em um ambiente. Essa retenção hídrica, ela faz com que ganhe tempo de sobrevivência. Esse mecanismo, ele é muito arcaico, ele é um mecanismo biológico que os animais, no caso os peixes, né, a vida marinha, ela traz essa memória do conflito do peixe fora da água. Tanto é que quando nós entramos na água salgada, no mar, uma das primeiras coisas que a gente sente é vontade de urinar. Por quê? Porque é uma percepção arcaica que nós herdamos. Isso é percebível em todos os pacientes que passam por uma consulta ou passam com um ensinamento das 5 leis biológicas. Então, voltando, a diminuição do limiar desse estresse, chamado medo, né, da chamada doença, ele faz com que o indivíduo ele passe por esse processo, seja junto com um medicamento para auxiliar na terapia, né, que no caso, as 5 leis biológicas vão se tornar esse auxílio desse medicamento, num tratamento de urgência, seja qualquer tratamento feito na área de saúde, essa diminuição, trabalhar esse medo de que aquilo ali nada mais é, né, aquele sintoma, aquela doença nada mais é do que uma resposta biológica do corpo, diminuindo todo esse estresse, é muito melhor a recuperação e a fase reparacional do tecido, do órgão acometido, do que aconteceu no corpo. Doutor Ângelo, muito obrigada por aceitar participar do Alesp Conecta hoje e por nos ensinar tanto sobre nova medicina germânica. Muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda, a oportunidade de poder disseminar esse conhecimento. Espero que cada vez mais ele venha fazer parte de toda a estrutura da área de saúde, de forma a somar junto com os conhecimentos que nós já adquirimos. Muito obrigada, doutor Ângelo. Muito obrigada pela companhia. O Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Se você quiser ver ou rever os nossos programas, é só acessar o canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.